Mensagem de Deus para o seu coração. Escreva essa palavra aí. Humildade. Humildade. Eu sei que você sabe escrever, mas começa com H, né? Humildade. Humildade. Essa é a palavra. Humildade. A humildade, você não avalia alguém pela roupa que ela tem, pela casa, pelo carro. A humildade, você não sabe avaliar pela aparência. Há pessoas que elas dizem, fulano é humilde. Às vezes não. Ele tem aparência só, mas não é. Então quem sabe é Deus. Mas a ênfase é só você escrever essa palavra, humildade. Estou com a minha Bíblia aberta em Juízes, capítulo 6. Eu não vou aqui ler tudo na íntegra. Eu estava meditando já, falando com Deus, para Ele me dar sabedoria, inspiração, novas palavras, revelações da palavra. E justamente fui levado a esse texto aqui, de Juízes capítulo 6. Eu vou destacar alguns versos aqui. Preste atenção que tem revelação boa aqui. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, e em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Veja bem, queridos, esse contexto aqui é interessante. O povo de Deus, aqui no caso o povo lá de Israel, estava desagradando a Deus. Diz aqui que eles faziam, que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos de Deus. Então eles estavam errando e Deus não gostou. E diante disso, Deus deu eles na mão dos midianitas. Então, ou seja, o povo de Deus plantava, semeava, na hora de colher não dava em nada. Então houve ali uma opressão muito grande. Interessante, eu estava observando aqui alguns dados importantes. Primeiro o seguinte, que a libertação da opressão dos midianitas pela instrumentalidade de Gideão é descrita aqui do capítulo 6 até o capítulo 8. Se você ler toda essa história, você vai ver que Deus então levanta Gideão para ser o líder. Agora que eu quero conectar a palavra, o Gideão com a palavra humildade. Eu quero destacar aqui, esse texto é muito riquíssimo, não vou falar muita coisa, mas Deus me levou a falar disso aqui. Baseado na vida de Gideão. Quando o povo clama, eles clamaram a Deus, porque eles viram que a situação estava caótica, estava complicada, muito complicada. Quando eles clamam a Deus, a Bíblia diz que sucedeu que, clamando os filhos de Israel a Deus, por causa do sofrimento, através dos midianitas, diz a Bíblia que Deus, então, enviou um profeta aos filhos de Israel, e o profeta falou que eles... Olha o que o profeta falou para o povo de Israel na época lá. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra.
e vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Então o povo clamou para entender o problema. Deus usa ali então um profeta e diz: olha, Deus está falando o seguinte, ele é o nosso Deus, ele nos tirou do Egito, nos deu vitória, mas vocês não estão dando ouvido à voz de Deus. Queridos, que 2022, eu, você, nós, estamos juntos neste momento, possamos dar ouvidos à voz de Deus e menos à voz daquilo que não é de Deus, a voz de Deus. Aqui o povo estava tendo a resposta, eles clamaram por socorro. E o profeta que Deus manda ele falar, falou: ó, eu fiz tanta coisa na vida deles, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então isso chama o quê? Desobediência. E quando Deus está falando, faça tal coisa, e está na palavra, e você sabe que está bem claro, e você não faz, se torna uma desobediência. E uma desobediência a algo que Deus quer que você faça, pode gerar transtornos. Entendeu? Porque está em desobediência. Né? Então, quando eu falei a palavra humildade, eu estou observando aqui na vida de Gideão. Porque daí quando Deus, então, percebe a situação, o povo clamou, Deus falou o porquê que eles estavam assim, a situação deles, que eles não estavam honrando a Deus, e sim estavam totalmente fora dos propósitos de Deus. Mas Deus, como é bom, Deus é misericordioso, Deus então faz o quê? Deus poderia resolver a situação, mas Deus então fala com o anjo, ou melhor dizendo, o anjo fala com Gideão. Esse anjo aqui certamente poderia ser o próprio Deus, né? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, olha o nome, Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. É interessante porque aqui então o anjo fala e aparece para Gideão e diz o seguinte para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quero ser profeta na sua vida para você que crê, tem que crer, se não crer não funciona. Se você é homem, é varão, mulher, varoa, né? Então, eu quero profetizar para os ouvintes: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quem falou isso para Gideão? O anjo do Senhor, provavelmente o próprio Deus aqui. Mas Gideão responde: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então Gideão já começa aqui, né? Por que está acontecendo isso, Senhor? O verso 14 diz: então o Senhor olhou para ele e disse, olhou para ele, essa frase é muito profética. O Senhor olhou para ele. Amigo, amiga, eu estou aqui no rádio, estou olhando para uma câmera. Câmera, né? E para quem está me vendo pela Web TV, certamente está vendo porque tem... Mas eu não posso ver você. Eu não posso ver, eu estou olhando para algo que projeta uma imagem. Mas eu não posso te ver. Eu quero dizer para você que Deus, o Deus que falou com Gideão é o mesmo Deus, ele não mudou. Ele está olhando para mim. Ele está olhando para você. Por que você acha que você está me ouvindo? Você já acostumou? Não, se for por isso, não é bom. Tem que ter novas experiências. Um novo tempo, um novo ano, um novo ciclo. É isso aí. O Senhor olhou para ele. Se ele só olhasse, já estava bom, né? Só que ele olhou e disse o seguinte. Deus disse para Gideão: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus está falando: você foi escolhido, vai nessa tua força. Amigo, amiga, preste atenção. Você tem que acreditar. Eu li agora há pouco uma postagem que eu fiz, Imagino Deus quem impedirá. Eu li, para quem está me ouvindo desde o início, pelo rádio, no final disse, olha,
Creia em Deus, mas creia no potencial que está dentro de você. Talvez você está falando, eu não tenho força, eu não consigo. Para de dizer essas frases. Eu não consigo, eu não levo jeito, eu não tenho jeito. Muda, diga, eu tenho jeito, vai dar certo, vai mudar, vou dar a volta por cima. Tem essa fé, tem essa força de vontade de pelo menos declarar coisa boa para você. Não fica na onda aí no discurso daqueles que não acreditam, mas vá na onda da fé de Deus. Estamos numa grande embarcação. Mas se Deus está nela, vamos chegar do outro lado. Vamos obter a vitória. Você está entendendo? Então Deus olhou para ele, então creia, Deus está olhando para você. Por mais que você pense, eu estou sozinho, estou abandonado, passei o fim de ano sozinho. Estou tentando imitar alguém que está pensando assim. Ninguém ligou para mim, não tem WhatsApp, só fica fazendo negócio de WhatsApp, eu não tenho nada disso. Para com isso em nome de Jesus. Por mais que você está se achando que está sozinho, porque alguém não conectou com você, mesma distância, nós estamos aqui falando com você, para você. Você não pediu de manhã, Deus, fala comigo? Então é assim. A gente fala para Deus, Deus, fala comigo. Aí Deus vem com uma palavra um pouco diferente. Ah, mas será que isso é para mim? É para você. É para nós. É para todos nós. É para quem está ensinando, pregando e para quem está ouvindo. Senão você não estava ouvindo. O Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força. Aí no verso 15 ele está dialogando agora com Deus, né? Ele disse assim, e ele lhe disse, aí Gideão, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Não tem isso? Muitas vezes você fala isso. Ah, eu sou o menor. Antigamente o pessoal falava assim, eu sou o patinho feio da família. É justamente esse aí que Deus vai usar, que tem entendimento. Mas isso é a tua ótica. Às vezes você está pensando que você não vale nada, mas é você que está pensando. Mas o pensamento de Deus com relação a você é muito melhor. Deus sabe o teu fim. Então é hora de mudança, é hora de tomar as atitudes certas e começar a falar coisa boa. Não deixe o mundo te contaminar. Não deixe as coisas negativas te contaminarem. Você tem que acreditar mais. Para de dizer essas coisas. Eu não levo jeito, eu não tenho jeito, para mim nada dá certo, tudo que eu coloco a mão estraga. Comece a falar diferente. Não, tudo que eu colocar a mão agora para fazer a coisa certa, talvez estragou porque você estava fazendo do jeito errado. Talvez não deu certo porque você estava fazendo do jeito errado. Não era do jeito que Deus quer. Então comece a fazer do jeito que Deus quer. Deus quer o melhor para você. E o melhor de Deus não quer dizer que vai ser fácil. Então quando Deus disse para Gideão, olhou para ele e disse, vai nessa tua força. Ele questiona, Senhor, como eu vou livrar Israel? Porque agora Deus estava convocando ele para uma missão num nível maior. Quero dizer para vocês, você que está nessa fé, nessa linha profética aqui nesta manhã especial, nesse começo de ano, essa primeira semana do ano, sabe que nesses 7 primeiros dias do ano, o que você fizer pode mudar a tua vida para os demais dias do ano? Profeticamente falando, eu creio nisso. Então tome posse desta palavra. Deus fala nas entrelinhas. Às vezes você quer que Deus fala de algo estrondoso, aí Deus fala no silêncio. Deus fala de várias maneiras, mas lembre-se, a maneira segura tem que ter respaldo da palavra de Deus, não de invenção humana. Gideão responde para ele, Senhor meu, como eu vou livrar? Olha o que Deus disse para ele. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Eu vou ser com você, homem. É isso, gente, isso é fé. Isso é convicção, isso é certeza. Então Deus vai estar comigo todos os dias da minha vida, todos os dias de 2022. Deus vai estar com o Edson, Deus vai estar com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu genro, com a minha família, com a nossa equipe, com você que acredita. Mas se posicione, tome uma posição, não fique em cima do muro. Diga, eu sou de Jesus, declare a sua fé, eu sou de Deus, eu tenho compromisso com Deus, eu tenho uma aliança com Jesus.
Ele deu a sua vida para salvar a minha vida. Se posicione. Quem sabe você mora junto com alguém. Um casal, um homem, uma mulher, moram juntos. Estão felizes, mas reposicione. Se acerte, legalize as coisas, coloque em ordem. Não vá na onda de muitos, vou tentar, se der bem, se não der a gente termina. Não, isso é falácia, isso é um fracasso. É aquela pessoa que diz assim, eu vou casar, né? Se der, deu, se não der, cada um vai pro seu lado. Que negócio é esse? Toma uma postura, falando, eu tenho compromisso com esse homem, eu tenho compromisso com essa mulher. É assim que funciona. Pessoas que ficam divididas, uma hora está de um lado, outra hora está do outro. Eles mudam conforme a situação. Esqueci daquele... Não vou falar aqui para não errar aqui, mas tem alguém que é meio tipo... Não sei se é camaleão que o pessoal fala. Ele muda conforme a situação. Não tenha posição firme. Eu sou de Cristo, eu tenho Deus na minha vida, Deus está comigo. Vou fazer melhor esse ano. Vou corrigir algumas áreas da minha vida. E Deus está dizendo, eu vou ser com você. Restaura o teu altar, o teu coração. O altar aqui é o teu coração, o meu coração. Não deixe a frieza espiritual do mundo contaminar a sua vida. Mas tenha uma postura de fé. E Deus falou para Gideão, eu serei contigo, eu vou ser contigo, homem. E daí você vai vencer. Aqui ele fala, e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Barbaridade. Meu Deus, que coisa forte, hein? Lembrando que a nossa luta, queridos e queridas que entendem essa questão, nossa luta não são contra pessoas. Aqui na época, sim, era uma nação contra outra. Nossa luta é no mundo espiritual. E o mundo espiritual ele é real. Então, se você quer ter vitória no mundo físico, material, o mundo espiritual é real. Então, você já tem que tomar posse pela fé. Diga, eu já estou lá, já cheguei lá. Como a ouvinte pediu oração para uma pessoa que vai fazer entrevista daqui a pouquinho, né? Então já vai, se ela estiver me ouvindo, fala para ela, ou avisa ela, já vai na fé, já diga, aquela vaga é minha. Pastor, tá todo mundo querendo aquela vaga, meu irmão. Aí quem vai vencer? Eu creio que quem está preparado, né? Quem está preparado e se Deus falou que aquela vaga é tua, vai na fé. Vai na fé de Deus e confia também na fé em você, no sentido de crer, de acreditar, você vai vencer. Não desanima não. Eu já contei muitas experiências da nossa vida aqui, do ministério, de tudo. Teve épocas de levar 3 não num dia só. Pensa bem, num dia só levar 3 não. E eu queria 3 sim e levei 3 não na cara. Educadamente falaram para mim, 3 não. Mas no mesmo dia eu levei um sim de Deus. Então o sim de Deus vai recompensar os milhares de nãos que você possa ouvir. Não dá para te ajudar, não faz isso, não faz aquilo. Deus é Deus. E Ele faz na hora dele. Então, meu amado, minha amada, não pare de sonhar, não pare de lutar. No tempo de Deus, na hora de Deus, a coisa vai acontecer. E eu creio que a hora de Deus para muitos é agora. Agora é a hora. Já! Mude agora. Corrija a rota. Deus vai te dar luz, sabedoria. E vai ser forte o agir de Deus 2022, hein? Vai ser impactante. Tanto aqui pelo rádio, pelo canal do YouTube, pelo presencial, vai ser sensacional. E de onde você estiver, em qualquer parte do planeta Terra, vai tomando posse aí de onde você mora, onde você está. Brasil, declare vitória pela nossa nação. Ore pelo Brasil, ore pela nossa nação. Deus cuida de nós. Esta é a palavra de hoje. Gideão foi convencido por Deus. Não vamos falar tudo, mas eu quero pular aqui rapidinho, quando Deus então dá vitória para Gideão. Eu não vou entrar no contexto aqui de Gideão, pediu para confirmar isso, aquilo, isso não vem ao caso agora. Mas uma coisa é certa, o mesmo Deus que chamou Gideão, Ele está chamando você. Ele está chamando você. Não tenha medo de andar com Deus. Andar com Deus exige fé. Exige decisão. Para a gente orar concluindo, lembra que eu falei da palavra humildade? Vou falar rapidinho aqui. Algumas características, no caso aqui de um líder, mas pode atribuir a uma pessoa, a um pai de família, uma mãe, enfim, a você que está ouvindo. Sobre a humildade. Gideão demonstra aqui algumas características que ele teve como líder. Primeiro, relutância em liderar.
a não ser que Deus o chamasse. Então, ele falou, eu vou ir, mas se o senhor estiver comigo. E Deus, não, eu estou contigo, cara. É isso aí. Segundo, Gideão, dependência de Deus em cada ação. Irmão, dependa de Deus. Ok? Dependência de Deus total. Gideão tinha isso, ele dependia de Deus. Terceiro, prontidão para colocar a fé em ação. Fé tem que ter ação. Falar que tem fé, mas não tem atitude, falta ação. Entendeu? Não adianta apenas você sonhar, você querer, você desejar. Você tem que agir, tem que colocar em prática. Então, prontidão para colocar a fé em ação. Outro, disposição para usar os dons que Deus deu para você. Ou para ajudar outros. Sabia que através de você, se você tomar a atitude certa, você vai influenciar outras pessoas? E se você tomar uma atitude errada, também vai influenciar outras pessoas? Sabia se você parar com algo que é de Deus e não é para parar, se você parar, você vai frustrar um monte de gente? Então, talvez se você desistir de algo que não é para desistir, além de você se chatear depois, muita gente vai se chatear também. Então não pare naquilo que Deus te deu para fazer. Não desista, prossiga! Vá à luta! E Deus então separa 300 para caminhar com Gideão. Gideão deu glórias a Deus antes e depois da sua vitória. Aprenda isso. Dar glória a Deus antes da vitória e dar glória a Deus depois da vitória. E caminhe com fé. E esse ano vai ser sensacional, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, quero te louvar, quero te agradecer por essa primeira semana de 2022. Te agradecer, ó Deus, porque eu sei que o mesmo Deus que chamou Gideão, me chamou também e tem chamado milhares de pessoas. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, abençoa cada família. Todos os pedidos que chegaram para nós neste momento, já colocamos no altar da oração nesta manhã, crendo na virada, crendo na vitória. E eu quero, Pai, que tudo que falamos até agora possa ter ajudado essa pessoa a crescer na fé, a ter uma outra perspectiva, ter uma outra visão, uma visão mais ampla, uma visão nítida de possibilidades. A graça de Deus, o favor de Deus seja sobre cada pessoa, sobre cada família que está nos recebendo agora. Abençoa aqueles que nos ouvem ao vivo pelo rádio, aquele que ouve, Senhor, a nossa gravação no canal no YouTube, que a bênção do Senhor Jesus e desta palavra possa alcançar a todos que ouvem ou que assistem. Abençoa os apoiadores, aqueles que apoiaram ano passado e vão continuar apoiando em 2022, sendo intercedendo, orando e também semeando. Abençoa, prospera e levanta, Pai, como o Senhor levantou os 300 de Gideão, levanta os 300 também, Pai, nesse número profético, em nome de Jesus. Abençoa a água que eu separei, milhares separaram após a oração, seja um remédio espiritual. Haja paz, saúde, alegria, prosperidade e abundância nos corações de todos que nos ouvem. Assim oramos, crendo na vitória, crendo que ainda hoje é dia de portas abertas. Pessoas que vão conseguir o seu emprego, o seu trabalho, o seu negócio, será um dia de grande prosperidade. Assim declaramos e assim abençoamos os trabalhadores e aqueles que estão de férias também, sejam abençoados em suas férias. Que a graça de Deus, o favor de Deus seja sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. No tempo de Deus, as grandes coisas vão acontecer. É isso aí, minha gente, no tempo de Deus. Um grande abraço a todos, um abraço pro senhor, o nosso querido irmão de fé, José, e a sua esposa Lacordária Oliveira, lá de Goiás, mandou um belo de um testemunho, valeu, ouvi aqui no intervalo. Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Um abraço Curitiba, Paraná, um abraço Brasil, um abraço Planeta Terra. Amanhã voltamos com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agindo Deus, quem impedirá? Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.